Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com os pontos de precisão no AutoCAD 2015. Nós vamos ver que os pontos de precisão eles são fundamentais para quando desejamos criar desenhos com qualidade no AutoCAD 2015. Veremos também que é possível utilizar pontos de precisão individualmente e também escolhê-los em uma lista de acordo com as necessidades do nosso projeto. Para que nós possamos entender o conceito de pontos de precisão, eu vou criar uma linha aqui na tela e esse comando de criação de linhas ele vai ser melhor explorado ao longo do nosso curso, tá certo? Esta linha aqui, ela foi criada sem que eu escolhesse um ponto de precisão para o ponto inicial dela e para o ponto final dela, certo? Os pontos de precisão, eles nos facilitam escolher o local aonde um objeto de desenho vai ser criado. Vejam bem, ele não precisa ser utilizado exclusivamente para criar linhas. É que as linhas são os objetos de desenho mais simples de serem criados aqui no AutoCAD. Então, quando a gente inicia um comando de desenho e aproximamos o cursor de pontos de precisão, aparecem esses pontos aqui, que são em cores normalmente verdes. Tá? Isso depende muito da versão que você está utilizando. Quando você posiciona o cursor, ele mostra também o nome do ponto de precisão. Então, em alguns momentos aqui, apareceu o endpoint, certo? Então, se eu clico num ponto de precisão, eu tenho a garantia que o meu objeto de desenho ele iniciou exatamente no ponto de precisão desejado. Por padrão, o AutoCAD ele possui alguns pontos de precisão que já aparecem sempre que você inicia um desenho. Mas caso você não queira, basta você pressionar Shift e botão direito, vou fazer isso um pouco mais para cima aqui, para que nós possamos visualizar a lista completa. Tá vendo? Todos esses pontos aqui, eles são pontos de precisão. Então nós temos pontos finais, pontos médios, interseções aparentes, extensões, centro, quando nós estamos trabalhando com círculo, quadrante, tangente, perpendicular, paralelo, nó, ponto de inserção e o nearest aqui, que seria um ponto qualquer do segmento. Tá? Qualquer um desses aqui pode ser utilizado de acordo com as suas necessidades. Normalmente, o que a gente acaba utilizando mais é o midpoint, o endpoint, o center e o quadrante. No entanto, qualquer um aqui pode ser utilizado de acordo com a sua necessidade. Então, olhem só. Se eu clico aqui em midpoint, me aparece um ponto triangular que está exatamente no meio de um segmento. Tá vendo? Então você clica aqui e cria sua linha. Com isso, você garante que este ponto que foi utilizado aqui é o ponto médio deste segmento. Se, por exemplo, eu crio aqui um círculo, que também vai ser melhor explicado como criar o círculo numa aula posterior, eu posso criar linhas a partir desses pontos de precisão relacionados a círculo. Olha só, vou utilizar o quadrante. Então, eu venho, um dos 4 quadrantes, está vendo? O ponto de precisão relacionado a quadrante é, no caso, um losango, e aí eu crio o meu segmento. Agora, lembram que quando eu iniciei, aparecia alguns comandos como padrão? Eu posso alterar isso também. Eu venho aqui em Shift, botão direito, e acesso os meus ajustes de OSNAP Settings. Tá vendo? Quando eu faço isso, eu vejo aqui uma lista de pontos de precisão que estão selecionados como padrão. Então, você pode escolher aquele que achar mais interessante. Nesse caso, eu vou desmarcar esses aqui, só para mostrar para vocês que eu posso desmarcar uma caixinha, marcar aqui o midpoint, o quadrante. Tá vendo? E clico em OK. Mas antes disso, olhem só, o nosso Object Snap, ou seja, os nossos pontos de precisão, eles estão ligados, por isso que eu consigo utilizá-los. É a tecla F3. Então, olha só o que vai acontecer. Então, olhem só. Eu comentei lá duas coisas. Primeiro, que nós podemos selecionar os nossos pontos de precisão. E segundo, que se eu pressiono o F3, olha aqui na minha linha de comando, eu desligo ou ligo o Snap. Se eu estiver com ele desligado e tentar criar uma linha, nenhum ponto de precisão aparece. Se eu ligo o F3, olha só, apareceu aqui o Snap On. Agora, os meus pontos de precisão eles serão mostrados. E vale mostrar também que nós escolhemos 4 pontos de precisão, não foi? Nós escolhemos o quadrante, escolhemos o midpoint, olha aqui. Então, esse é o ponto médio deste segmento. Escolhemos também aqui o endpoint. Então, a gente consegue facilmente agora criar os nossos desenhos utilizando os pontos de precisão
para ter certeza se o local que nós estamos utilizando é exatamente o ponto que nós queremos criar o nosso desenho. Então lembre-se sempre de que quando você iniciar um desenho, você deve escolher os pontos de precisão que acharem mais interessantes para o seu desenho. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar pontos de precisão no AutoCAD 2015. Vimos que os pontos de precisão eles são fundamentais para que possamos criar desenhos com qualidade no AutoCAD 2015. Vimos também que podemos selecionar pontos de precisão individualmente pressionando Shift e botão direito do mouse e também que nós podemos escolher os nossos pontos de precisão padrão do desenho.